essa é oficialmente a 9ª vez que eu gravo esse vídeo. Mas bom, eu pensei em várias coisas que eu colocar no memorial. A primeira delas foi quando eu saí do Rio e vim pra São Paulo, que foi muito difícil mesmo, porque eu sofria muito bullying quando cheguei aqui. E foi muito sofrido pra mim, pequeno feto daquela época. Foi muito difícil pra mim. Mas, e marcou muito. Até hoje tem coisa pra resolver nas terapias que eu não faço. Mas, sei lá. Agora, foi muito tempo, isso aí faz muito tempo já. Então, assim, eu acho que eu resolvi pegar uma coisa mais próxima, que foi há menos tempo, que realmente mudou minha vida, que foi o intercâmbio que eu fiz pra Alemanha no final do primeiro ano. Bom, esse intercâmbio me marcou muito por alguns contextos. O primeiro dele é tipo assim, é, eu sabia que eu teria que ir para a Alemanha no final do primeiro ano porque a minha irmã já tinha feito isso. E, e ela era boa em alemão, ela falava alemão e tudo mais. E meus pais queriam que eu falasse alemão, por quê? Porque meus primos, minha família é da Alemanha. Eu tenho primos na Alemanha, família na Alemanha, e meus pais colocaram no Porto justamente para eu falar com eles em alemão. E eu teria que falar alemão, só que eu era incapaz. Eu me achava incapaz de aprender alemão. Eu tinha muita dificuldade de aprender alemão. Era muito difícil pra mim. Me achava incapaz de aprender alemão. Pra mim era uma coisa assim, eu era capaz. Eu nunca conseguiria. Pensava isso. Só que ao mesmo tempo eu teria que enfrentar isso. Eu teria que ir para a Alemanha. Eu sabia disso. E eu lembro que foi chegando ao momento de eu ir pra Alemanha. Eu era um cara muito inseguro. E uma das inseguranças era a língua também, mas tinha outras. E eu lembro que, tipo, no 9º ano eu já pensava assim, meu Deus, eu tenho que ir pra Alemanha ano que vem. Tá. E aí no primeiro ano eu já pensava nisso. No primeiro ano começou a ter as aulas de alemão, né? Quer dizer, não começou, já teve as aulas do primeiro ano. Tal. Teve as aulas do primeiro ano. E nas aulas do primeiro ano foi muito legal porque todo mundo falando lá alemão, né? Já tinha bastante tempo falando alemão, todo mundo. E todo mundo falando alemão e eu não conseguia. Eu não conseguia falar nada, todo mundo falava lá as coisas e na aula era um absurdo. Quem tava naquela aula e que era da minha classe lembra. Era um absurdo, eu não conseguia, não conseguia. E eu era realmente muito travado. Olha o papo que essa câmera faz, mas tudo bem. Eu era realmente muito travado. E eu não conseguia, as pessoas deduziam as coisas e tudo mais, não conseguia. Eu lembro inclusive de uma aula que me marcou foi uma aula em que a professora, que eu não vou falar, que é a Frau Mauro, ela tava fazendo debate, né? E aí eu lembro que tava tendo debate lá em alemão, e aí todo mundo falando, tá? E eu sempre gostei de debate, eu gosto de debate e tal, eu gosto dessas coisas. E aí eu queria participar do debate. Aí eu fui lá falando as coisas que eu sabia em alemão e tudo mais, né? E eu lembro que acabou o debate, ela falou todo mundo assim, parabéns. Parabéns pra todos, vocês usaram vocabulários novos e tudo mais. Menos você. Você ainda usa um vocabulário muito básico, me fez questão de me excluir desse grupo que merecia o parabéns. Eu não merecia o parabéns porque eu tava usando um vocabulário muito básico. Ela sabia muito bem que eu era muito desmotivado com o alemão. Então, assim, a pessoa que tá afundando na lama, você vai lá e empurra mais pra lama. Essa era a mentalidade dessa senhora. Mas até afogar na lama. E. É. Mas aí, então, no final do ano, chegou o momento de eu ir pra Alemanha no intercâmbio. E aí eu lembro que eu falei, cara, quer saber, não tem jeito de eu não ir mesmo, foda-se, eu vou nessa coisa logo e vambora. E depois é só passar um mês, depois eu volto como se nada tivesse acontecido e pronto. E aí foi chegando, descobri que tava na cidade de Minden, conheci umas pessoas que também estavam em Minden, cidadezinha pequena, parecia, quer saber, eu vou estar numa cidadezinha nada a ver, sozinho, não tava, tinha umas pessoas que eu conhecia até, mas a maioria das pessoas que estavam lá naquela cidade, não a maioria, mas tinha uma galera que estava nessa cidade também que me odiava. E que eu odiava um pouquinho também, mas me odiava porque eu era uma pessoa que ninguém gostava. Muito poucas pessoas gostavam no primeiro ano. Ou muitas pessoas não gostavam. Não muita pessoa gostava, mas muitas pessoas não gostavam no primeiro ano, essa é a verdade. E as pessoas não gostavam de mim. E eu meio que sabia disso, mais ou menos. Mas as pessoas não gostavam de mim. Eu não gostava também muito dela. Tinha aquela coisa. Eu acho que elas faziam um estereótipo pra cima de mim eu fazia um estereótipo pra cima delas. Mas beleza, minha preocupação realmente era tipo chegar lá e não conseguir falar nada. Aí eu cheguei lá. E aí eu lembro do primeiro diálogo que eu tive com a minha alemã. Foi desastroso. Eu falei umas coisas nada a ver. Até hoje eu lembro e falo, ai meu Deus, que vergonha. Mas tudo bem. Passou.
Ela não deve lembrar mais disso, tomara que ela não lembre. Mas foi vergonhoso. Mas aí chegou um momento que eu tava vendo que eu tava entendendo as coisas e que eu conseguia. E que eu falei assim, quer saber, eu vou conseguir, eu vou aprender a falar essa coisa, porque eu tenho que falar e eu vou aprender. E aí eu lembro que eu guardava as palavras do dia inteiro que eu via. E eu guardava na minha cabeça assim, me anotava em algum lugar e tudo mais. Pra no final do dia procurar no Google Tradutor o que significava. Pra aprender essa preuga. E eu aprendi, eu consegui falar muito bem alemão. Desde então, assim, tenho uma facilidade muito grande com o alemão. E é uma das minhas línguas favoritas. E eu adoro ver coisas em alemão. Eu hoje falo bem alemão. Modéstia à parte, falo bem alemão. E as pessoas que viram eu antes da aula, antes de ir pra Alemanha e depois de voltar da Alemanha, naquelas aulas da Frau Mauro, sabem o quanto mudou pra mim. Porque eu aprendi muito nisso, que às vezes a gente coloca coisa na nossa cabeça que a gente não sabe, que a gente é incapaz. E às vezes é só bloqueios. Criamos bloqueios pra nós mesmos e nos ferramos nesses bloqueios. Então isso eu aprendi, foi essencial pra tudo depois que eu conquistei que fiz. Foi tirar esse bloqueio. Isso foi essencial pra mim. Tudo pra mim depois foi essencial. Mas não para por aí. Esse intercâmbio também foi essencial porque fez eu fazer as pazes. Mas as pazes porque eu não tinha brigado. Mas fez eu gostar daquelas pessoas que me odiavam e que eu odiava. E essas pessoas são simplesmente hoje os meus melhores amigos. E criaram o ciclo de amizade dos meus melhores amigos que eu tenho hoje. Que eu saio sexta-feira e tudo mais com eles. Jua e tudo mais, boa parte dele foi criado a partir daquela viagem. Um dos meus melhores amigos, o meu melhor amigo o Edu, foi naquela viagem e tal. Isso foi muito bom para eu aprender e não ter um preconceito das pessoas, e ao mesmo tempo foi muito bom porque se eu não sei o que seria do meu ensino médio se eu não tivesse esses amigos para me apoiar em muitos momentos. E além disso tudo, eu criei uma família lá, que é uma família que eu guardo muito aqui no escudo do Flamengo, que é a minha família da Alemanha. E eu voltei, inclusive, sozinho para falar alemão jurídico depois, um ano depois, para fazer estágio. E foi muito legal. Só que dessa vez, tipo, eu tive que me virar 100% e me virei, foi muito legal. Várias histórias, muitas coisas no seu intercâmbio, histórias que vão ficar pra minha vida inteira. E eu voltei depois, e eu lembro que quando eu saí da primeira vez de Minden e voltei pro Brasil, eu não fiquei muito triste, porque por algum motivo eu sabia que eu ia voltar a vê-los, aquela família na Alemanha. Mas a segunda vez, quando eu voltei, que eu saí de Minden e fui pro sul, pra Augsburg, onde eu fiz também amigos absurdos que vão ficar pro resto da minha vida também. Wallace. Eu lembro que eu chorei no primeiro dia, mas eu chorei muito, porque eu não sei porquê, mas naquela vez eu não tinha certeza que eu ia voltar a vê-los, que nem eu tinha de quando eu vim pra Minden, pro Brasil. E aí eu chorei de ter afastado da minha família da Alemanha, da minha família, não de sangue, mas assim, a família que eu fiz na Alemanha, que eu encontrei lá no intercâmbio, é Suzanne e Matias Lehmann. Eles são geniais, são as melhores pessoas do planeta, e eu chorei muito de me afastado deles. Até hoje eles são pessoas importantíssimas pra mim, eu sempre falo com eles e tudo mais, e eles me deram o estágio também, que é legal pra caralho. Então é isso. Essa foram meu memorial.